Olá, trabalhadoras, trabalhadores da educação do estado do Pará. Estamos aqui iniciando nosso segundo episódio do Sintepcast. E nesse episódio a gente vai tratar de um tema que está em voga no momento, né, que é sobre os precatórios. E para tratar sobre esse tema, nós estamos aqui com duas pessoas convidadas que muita gente conhece, né? Valmir Brelaz, que é o advogado do Sintep, e coordenador Matheus Ferreira, né, nosso coordenador. E vamos logo iniciar a nossa conversa de hoje, né, falando um pouquinho sobre esse tema que é importante, né, perguntando sobre aquilo que é básico, né, o que é o precatório. Então, Valmir, fale com a gente sobre isso. O que é o precatório? Certo, Robson. É o seguinte, em 1900 eu vou dando logo exemplos do que nos envolve concretamente, né? Em Uhum. 1997, a União editou um decreto, né, que tratava do seu repasse da complementação para o Fundef. 97. Bom, e aí vários estados e municípios questionaram o valor estabelecido nesse decreto, né, e Uhum. ingressaram com ações questionando, já em 99, mais ou menos. E era um decreto que estabelecia esse valor do repasse para 98, 1998, e eles questionaram esse valor. Bom, na justiça existe a primeira fase de conhecimento, que se discute o direito propriamente dito. Praticamente todas as ações foram procedentes, e é bom dizer que ainda há ações tramitando de municípios principalmente, né? Que no Pará, eu acho que os 144 municípios ingressaram com essa ação, questionando essa diferença do repasse da União. Então existe a primeira fase de conhecimento, que foram julgadas procedentes, né? Aí a partir daí entra na fase de execução, que é para se estabelecer o cálculo, o Uhum. valor exato, né, com Uhum. juros, correções, enfim, até se chegar a um valor. E a partir desse valor se faz a inscrição no orçamento, que é no precatório. Por isso que se chama precatório, precatórios do Fundef. Uhum. Então são valores questionados tanto pelos estados como pelos municípios, que se chega até ao precatório. Por isso que nós chamamos precatórios Fundef. Mas por que é precatório do Fundef? Porque são recursos questionados da diferença do Fundef. Há Hum. precatórios de várias modalidades. Qualquer pessoa que entra processando o Estado e os municípios, esse valor se chega ao precatório. No caso, precatório Fundef, porque se questionava precatórios do Fundef, relacionados às perdas do Fundef. E quem é que tem direito a esse precatório? Bom, isso aí também é uma questão muito polêmica, né? Essa diferença aconteceu exatamente de 98 a 2006, que era a lei que vigorava, que era a lei do Fundef, né? Uhum. Que se questionava esse período. Então, de um modo geral, todas as pessoas, todos os servidores da educação que recebiam o valor proveniente do Fundef, que estava questionado, têm direito nesse período. Agora também depende da ação, do período que se estava cobrando essa ação, né? Não sei se já queres que eu fale direto da ação do Estado. Deixa eu primeiro perguntar para o Matheus, né, justamente como é que o Sintep tem atuado, né, nessa luta pelo direito ao precatório. Nós tomamos relação a essas ações, que foi dito anteriormente pela nossa assessoria jurídica, e tivemos o entendimento de que, por se tratar de uma lei que apresenta uma subvinculação, ou seja, 60% era para ser utilizado em folha de pagamento do magistério, Uhum. a gente trabalhou essa teoria, esse conceito, né, para mobilizar as subsedes que tinham ações, né, os municípios que tinham ações e o próprio Estado a receber esse dinheiro. Então, nós fizemos, né, um encontro em 2016 em São Luís, no Maranhão, e nós criamos a Frente Norte-Nordeste, que reúne os estados que recebiam complementação da União da região Norte e Nordeste, né? E a partir daí a gente
iniciou uma organização, uma atuação muito bem organizada em defesa dessas conquistas. Uhum. Vale ressaltar, e é importante a gente dizer isso, que o Sintep defendia politicamente esse percentual, como eu falei no início, que fosse rateado ao grupo do magistério. Mas, no entanto, os estados, inclusive municípios, conseguiram avançar, em movimentações que eles fizeram junto aos tribunais de contas, junto até nas instâncias federais, né? E conseguiram, como por exemplo o Tribunal de Contas da União, conseguiram pareceres, que impediam que o rateio fosse aplicado junto na distribuição desses recursos, ou seja, havia um veto. Uhum. E a partir daí, a Frente Norte-Nordeste já passou a atuar politicamente em Brasília, e a gente conseguiu na emenda 114, numa articulação feita pela Frente Norte-Nordeste, incluir essa subvinculação ao grupo do magistério. Ou seja, se hoje existe um direito constitucional, legal, foi porque houve uma atuação da Frente Norte-Nordeste junto a Brasília, junto às bancadas, dos diversos partidos políticos, inclusive de governo e oposição também, para que pudéssemos avançar nessa legislação que estamos aqui hoje. Uhum. Caso contrário, não houvesse essa atuação do Sintep em conjunto com os sindicatos que são organizados pela Frente Norte-Nordeste, não temos nenhuma dúvida de que os estados e os municípios gastariam esse dinheiro como quisessem. Então, dá para a gente perceber, né, a importância, né, da organização, né, e da atuação do sindicato nesse processo, né? Aí que ele pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Qual a importância da categoria entender a mobilização que o sindicato fez, né, no processo de poder questionar na justiça, né, e hoje garantir esse direito à categoria? Olha, isso é muito importante porque se não fosse essa atuação, se não fosse a criação de uma lei, através de uma emenda na Constituição, nós não estaríamos hoje com essa pauta, Uhum. junto ao governo. Obviamente, o governo do estado e as demais prefeituras que já receberam e vão gastar ou iriam gastar esse dinheiro como eles achassem que deveriam gastar. Inclusive, tiveram prefeituras que receberam no Pará, logo no início, antes da gente avançar nessa organização, e que gastaram, inclusive, para fora da educação. Então, o primeiro avanço da Frente Norte-Nordeste, com todas as polêmicas que as instituições que compõem, os aparelhos do Estado tinham em garantir que vetar com que esse percentual chegasse no bolso da nossa categoria, Uhum. o que a gente conseguiu foi convencer essas instâncias de controle do Estado, que eu digo Estado e Prefeitura, inclusive a União, de que esse recurso tinha que ser destinado à educação. Esse foi o primeiro avanço, porque isso apontou, no mínimo, uma melhora nas nossas atuações, ou seja, reforma para as escolas. Mas a gente conseguiu ir além e fazer com que esse dinheiro que está sendo rateado chegasse e vai chegar ao conjunto das categorias onde os estados e municípios ingressaram ações. Perfeito, perfeito. Robson, Hum. e essa questão que o Matheus está levantando é tão importante que eu vou reiterar, né? Olha só, se o Fundef, ele era, evidentemente, para financiar o magistério, a educação naquele período, né, de 97 a 2006, Uhum. ou seja, 100% para a educação, sendo 60% para o pagamento dos profissionais da educação, certo? Bom, por uma lógica, se houve uma diferença de pagamento, nós entendíamos que esse pagamento que essa diferença deveria ser aplicada conforme a lei determinava. Ou seja, 100% para a educação, com 60% para os profissionais do magistério. Uhum. Parece uma coisa óbvia, mas não era. Os estados e os municípios que recebiam diziam que esse valor era livre, porque era fruto de um precatório. E não era também uma opinião deles assim em vão, porque eles contavam com o parecer do TCU, do TCM, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, todos os estados dizendo que os servidores não tinham direito a 60%.
depois de uma luta, isso não é demagogia, muito forte realmente dos sindicatos do Brasil, que se conseguiu só em 2021 uma emenda constitucional que garantiu que os precatórios do Fundef fossem pagos 100% para a educação, com 60% para os profissionais da educação. Está bem claro isso. Inclusive, lá já se rateava o pagamento de até 3 vezes. Foi lá que foi dividido. Mas o Supremo Tribunal Federal, inclusive, só a partir desta emenda constitucional é que passou a reconhecer. E como é que o Matheus falou, aqui no estado do Pará, por exemplo, Parauapebas, Jacundá, Salinas, Água Azul do Norte, todos esses municípios receberam antes da emenda constitucional e não pagaram 1 centavo para profissionais da educação. Caramba. Porque eles tinham essa concepção. Felizmente, digamos, essa realidade jurídica mudou e se reconheceu que 60% de fato tem que ser pago para os profissionais da educação. Interessante. E os critérios, né? Quem é que tem direito a receber, né? Quais são os critérios que são estabelecidos para poder receber os precatórios? Não, aí começou também, se iniciou uma nova polêmica. Realmente, quem seria ou quem serão os servidores que têm esse direito, né? Aí vem, primeiro, se entendia, inclusive essa foi a primeira proposta do Estado, da lei já para pagar a primeira parcela, dizendo que só os profissionais do ensino fundamental teriam direito, porque o Fundef era para o ensino fundamental, que eles entendiam. E nós entendíamos, o sindicato sempre defendeu, isso é claro, a coordenação sempre defendeu isso, que deveria ser beneficiado o maior número de servidores, inclusive servidores da atividade meio. A gente diz tanto que os servidores fazem parte da educação, mas quando chega um valor desse já não se faz, não fazem mais parte. Então era bem claro isso, né? Era uma opinião. Tá, mas aí nós defendíamos primeiro que deveriam ser os profissionais do magistério, que são especialistas e professores. Chegamos, digamos assim. Quando falo chegamos, é o sindicato e a categoria através de assembleia, Certo. que seriam os profissionais da educação, professores especialistas em educação, certo? Tá. E aí o Estado conseguiu, aliás, admitiu e mudou o conceito, porque eles queriam pagar com precatório do Estado apenas os profissionais da educação, mas do ensino fundamental. E se estendeu para os profissionais da educação do magistério, os profissionais do magistério, melhor dizendo, né, que são os professores especialistas. Agora, qual o período? Nós estamos falando aqui, discutindo o precatório do Estado, né, propriamente. Qual o período? Quando o Estado entrou com a ação, ele entrou em 2004, né, cobrando todo o período do Fundef. Só que houve uma prescrição aí, ou seja, ele não podia questionar mais de 1998. Ele perdeu esse ano. E não sabemos por que também o Estado não cobrou os anos seguintes, porque as perdas se deram até 2006 e o Estado não cobrou. Por isso que a ação do Estado ela ficou de 99 a 2003. Né? Por uma questão que nós ainda não definimos, o Estado perdeu o de 98 e os anos de 94, 2004, 2005 e 2006. Esses professores, esses servidores simplesmente deixaram de ganhar por uma questão do Estado, que entrou só cobrando esse período. Aí volta de novo a questão. Então, só os servidores desse período, os profissionais do magistério desse período é que foram contemplados. Ou seja, de 99 a 2003. Certo. Então, os beneficiados, então, desse recurso são os profissionais da educação, que são de 99 a 2003. Tecnicamente os profissionais do magistério, que se limitam aos professores especialistas em educação, de 99 a 2003. E qual o valor? Como é que a justiça chega nesse valor? Bom, primeiro aí nós temos uma outra questão também polêmica, que é a questão dos juros. O Supremo Tribunal Federal entendeu, infelizmente, parece um absurdo, mas entendeu
de que os juros não faziam parte do Fundef. Não é que esses juros não tenham que ser pagos para o Estado, para o credor, mas eles entenderam que os juros não faziam parte do Fundef. Então, os estados e municípios poderiam usar esse valor dos juros em ações, inclusive fora da educação, né? Foi uma questão assim, muito séria mesmo. Uhum. Mas é bom dizer que, independentemente disso, vários estados pagaram com juros, pagaram completo, todo o valor, né? Ceará, por exemplo, é um. Pagou todo o valor. Maranhão não pagou, mas foi questionado e há uma decisão que era para pagar também em relação aos juros. O Estado aqui resolveu pagar só o valor principal. Ele retirou os juros, que totalizam mais de 200 milhões, né? E pagou só o valor principal. E ficou com esse desse juros. valor. Exatamente. E nós não sabemos, por exemplo, em que foi aplicado, onde foi essa aplicação do valor proveniente dos juros, né? Não tem, ele nunca prestou conta, se pelo menos de uma maneira mais transparente, né? Não sei se em termos de Existe uma forma execução. jurídica da gente exigir que o Estado repasse para a gente esses juros? Não, alguns estados, alguns sindicatos de estados e até professores mesmo, individualmente, cobram esse juro, mas ainda não há uma decisão definitiva sobre isso. Matheus, como é que o Sintep tem acompanhado, né, o andamento dessas ações, né, do depósito, né? Sabemos que já foi feito o pagamento da primeira parcela, agora recentemente já soubemos que o governo do estado já teve, aí recebeu a segunda parcela. Como é que o Sintep acompanha esse processo? Vale informar que o Sintep não é parte da ação. As ações são competência do ente federado, no caso do governo do estado. Só que pela nossa movimentação, né, junto à nossa assessoria jurídica e a nossa atuação política também, a gente vem acompanhando e buscando essas informações dentro daquilo que é possível a gente chegar, né? A União, ela tem que informar, né, em um determinado período quem são os entes beneficiados, né, e da forma que vai se dar. Então, como o estado do Pará entrou na relação para receber ano passado, e a emenda que tinha o objetivo, a emenda 114, para que a União pudesse pagar em 3 parcelas esses recursos, e a gente conseguiu incluir aí, né, vamos dizer assim, vulgarmente ou popularmente falando, o roubo da galinha, que pudesse aplicar essa subvinculação. Então, a gente tomou conhecimento de que o Estado iniciou a primeira parcela ano passado, e esse ano também a gente tomou conhecimento o período que a União tinha um prazo por conta, né, do ajuste que o governo fez, que seria depositado no mais tardar em julho, né? Então, a gente acompanhou essa movimentação, entrou, tem uma burocracia para isso, né, para que a União autorize a União, não, o STF autorize a liberação dos recursos, né? Então, esses recursos já entraram na conta do Estado já recentemente, né? Esses dias agora, e a gente já tem acompanhado isso, né? Tem então cobrado que o Estado possa agilizar isso. Como é a segunda parcela, o Estado já tem a experiência de ter pago ano passado, ou seja, ele já tem uma relação. O que falta fazer são pequenos ajustes com base em decisões judiciais, de herdeiros, de outras situações, mas que nada impede a agilidade desse pagamento. Ou seja, nós acreditamos que no máximo 45 dias do depósito o Estado tem ampla condição de pagar esse recurso. Na primeira parcela, o governador teve que enviar um projeto de lei, não foi, para a Alepa. Na segunda parcela, a mesma situação? O nosso entendimento é que, como já tem uma lei que foi enviada, essa lei ela garante, tá, que o Estado possa dar continuidade, né, nas demais parcelas. Isso está lá, é possível o Estado fazer isso. Agora, vale a gente também dizer aqui que essa lei foi criada, né, com
o aval do Rocieli, que foi o ex-secretário, né, de Educação do Pará, que saiu por muita luta, né, em parceria com os povos, né, indígenas, né, os quilombolas. Todos sabem da luta que a gente fez, né? Agora vale ressaltar que é possível fazer emendas nessa lei, sem comprometer a agilidade do pagamento, né? Quem são essas emendas? O governo, por exemplo, pela lei que está aprovada, ele vai pagar apenas 50%. Os 10% que totaliza os 60% fica como uma espécie de fundo de reserva para o Estado, caso ele tenha algum imprevisto de decisão judicial, né, ele vai utilizar esse fundo de reserva para pagar. Mas nada impede o Estado de utilizar agora de imediato esses 60%. Que é o justo e que os outros estados fizeram isso. Né? Então a gente está dando um exemplo aqui concreto que existe possibilidade de avançarmos até para ampliar esses recursos, que seria o rateio de imediato de 60%. Se tiver alguma pendência do Estado, ele tem os 40% para utilizar. Como ele pode também utilizar esses 40%, que é ele é obrigado a gastar esse recurso na educação, mas ele pode utilizar também em forma de abono. Ou seja, ao invés dele comprar ou contratar materiais, né, vamos dizer assim, de formação para as escolas, ele pode valorizar os demais trabalhadores que estão atuando nas escolas. Certo. Prelat, tem essa questão, né, dessa perspectiva de pagamento, né, nessa segunda parcela tem um valor suplementar, né, ou complementar. Não tem uma... Na verdade é o seguinte, olha só. Quando o Estado ingressou com a ação, ele ingressou, depois foi para a execução e pediu um determinado valor, certo? A União reconheceu desse valor uma quantia aproximada de 2 milhões de reconhecer, ou seja, o Estado cobrava um valor e a União reconheceu outro. Né? Esse valor se tornou incontroverso, que é aí que vem a história do controverso e incontroverso. Então, se esse valor se tornou incontroverso, então vamos logo fazer acordo em relação a isso. E foi pago o que a gente chama da primeira parcela do valor incontroverso, que dá quase 2 bilhões. E aí o Estado fez um novo acordo com a União em relação ao valor controverso, que dá aproximadamente 1 bilhão. Então, são os valores astronômicos, eles giram em torno de 3 bilhões do Fundef. Então, é um valor que é muito considerável, né? E envolve valor incontroverso e valor controverso. Ele já pagou a primeira parcela do valor incontroverso. E agora ele vai pagar a segunda parcela do valor incontroverso e a primeira parcela do valor controverso. Essa questão da lei, inclusive a Lei 10.658 de 2024, é uma lei que tratou da primeira parcela. É bom dizer que o Sintep, principalmente a coordenação, concretizada na coordenação, propôs várias emendas através das bancadas do PSOL e do PT para tentar melhorar o conteúdo da lei, inclusive nessa questão da necessidade de ter ou não uma nova lei, porque aí não teria mais dúvida sobre essa necessidade. Né? E lá o Estado, o governo não aceitou essa possibilidade expressa, né? E agora ele está dizendo que não precisa de uma nova lei. Não precisar de uma nova lei significa que o pagamento vai ser mais rápido, evidentemente. Mas também significa que vai ser essa lei que foi aprovada, sem os juros, né? Sem uma comissão do Sintep para participar da questão do precatório. O Estado do Pará foi o único estado que não criou uma comissão. Né? Então não tinha uma comissão, tanto que é uma reivindicação agora do sindicato para participar dessa comissão, para ser um pouco mais transparente. Essa questão dos juros, por exemplo, não se vai mudar se não mudou nessa lei, salvo se, como o Matheus falou, se houver uma lei só para tratar disso. E o Sintep é bem claro, isso é bem... Tem que deixar... quando eu falo Sintep, aqui no caso, mas a coordenação é bem clara no sentido de não querer
criar nenhum empecilho para que haja o pagamento, evidentemente, né? Então, qualquer proposta, qualquer possibilidade de se apresentar uma nova regra, digamos assim, é desde que não atrapalhe o pagamento, né? Essa questão dos juros também, ela é mal interpretada em relação a diversas pessoas. Primeiro, os juros, eles representam em torno de, atualmente, quase 300 milhões, né? Esses juros estão livres para o Estado gastar no que quiser, inclusive fora da educação. Não tem uma regulamentação. Não, é um valor que, exatamente, bem observado, não existe nada previsto. Apenas ele diz que que são recursos provenientes dos juros e pode aplicar em que quiser. Nós, no início, o sindicato propôs o valor total para que houvesse a distribuição. Todos os servidores beneficiados, né, os beneficiários que iriam receber esse valor total. Mas o Estado recusou, disse que não, só vamos pagar o principal. Quando se fala agora na possibilidade de se usar esse recursos, inclusive para professores, para servidores da educação que não foram beneficiados com a primeira parcela, é diante dessa realidade que o dinheiro já está perdido, já está para o governo. Por exemplo, na Bahia, o governo criou o abono extraordinário dos juros para pagar todos os professores e todos os profissionais do magistério. Ele se usou isso. Então, era uma proposta, uma proposta, digamos, sensata. Quando se fala o sindicato, olha, vamos pegar esses juros e beneficiar os demais servidores. Aí quem é beneficiado já diz, não, esses juros pertencem a nós. Então, esses juros têm que ser aplicados para eles, né? Para quem já são os beneficiários. E falar em beneficiários, essa questão também é muito até simples de se resolver depois do que a lei foi colocada. Os servidores que trabalharam naquele período, os profissionais da educação, é que são os beneficiários. Agora, tem muitos professores que trabalharam naquele período que estão aposentados, eles vão receber, né? Os que já faleceram, os seus dependentes vão receber, basta que esteja naquele período e sob qualquer vínculo estatutário, seletista, temporário, trabalhou naquele período, tem direito, né? Agora nós temos que saber qual é a situação dele atual, se é ativo, se é aposentado ou se já faleceu. Aí A gente recebeu várias denúncias no sindicato de pensionistas que não receberam, né? E tinham direito, mas que não receberam. Qual é a orientação, nesse caso, para essas pessoas? Bom, primeiro, isso é consequência da falta de um representante do sindicato na comissão, né? Porque o sindicato não participando da comissão que trata desse pagamento do precatório, né, ele acaba ficando assim com dificuldade em discutir isso, analisar. Mas, no caso, há uma possibilidade de recorrer. Direito ele tem, né? Então, basta que ele recorra de acordo com a própria SEDUC que dispõe dessa possibilidade, desse recurso. Matheus, quantas parcelas, afinal de contas, vão ser depositadas? Do ponto de vista pragmático, que a legislação assegura, são 3 parcelas. Ano passado, o governo pagou equivalente a 40% do valor incontroverso, né, Brelas? Isso, a primeira parcela. Esse ano, ele tem que pagar 30% desse valor e para o ano mais 30%, totalizando os 100%. Ou seja, tem esse ano e tem para o ano. Mas esse ano tem um plus a mais, vamos dizer assim, por conta dos valores controversos. E que o governador fez um acordo com a União, abriu mão de bilhões para receber esse dinheiro que vai entrar mais esse ano. Então, nós temos aí esse ano um valor que ele tende a ser maior do que o ano passado, por conta desse montante que entra, que é referente a esse acordo que o governo fez. E para o ano vai cair a última parcela, que é um valor, vamos dizer assim, 10% a menos do que foi pago em 2024. Basicamente é isso. Qualquer oscilação é pouca coisa que varia referente a isso que vai entrar, né, diante do que está sendo pago.
Certo. Então, a gente pode ter como referência que quem vai receber os precatórios é quem atuou nesse período, né? Os aposentados que atuaram nesse período, né? E os pensionistas dos servidores que atuaram nesse período, né? Porque existe ainda muita dúvida em relação a isso, né? Se aposentou antes, tem direito ou não, né? Se não estava vinculado à secretaria nesse período, tem direito ou não, né? Então, acho que são questões importantes que sempre chegam às nossas redes sociais, né? Chega lá no Sintep, perguntas relacionadas a essa questão. Bom, para a gente ir caminhando para o final, eu queria que você pudesse dar assim, uma mensagem à categoria com relação ao acompanhamento, né, desse processo, com relação a informações gerais que sejam importantes, que você julga importante ser dado à categoria com relação aos precatórios. Vamos lá. Primeiro ponto é que quem vai receber agora, isso é importante dizer. Uhum. Todos que receberam ano passado, ou seja, quem trabalhou na educação básica, né, vai receber esse ano. Quem trabalhou em 99 até parte de 2023. Esse período está assegurado. Esse pessoal que trabalhou e recebeu, quantos por cento eles vão receber? Eles vão receber de imediato 50%. Porque dos 50, dos 60, 10 está vinculado, né, como fundo de reserva. Então, se o Estado, porventura, ele tem que gastar esses 10% a mais, chega lá e dizer, olha, nós já beneficiamos todo mundo, eu tenho esse valor aqui de fundo de reserva do ano passado, desse ano, ele pode efetuar o pagamento. No entanto, se o governador tiver vontade política de amenizar a lei que está sendo vigorada, que ela foi a pior lei do Brasil, ele pode encaminhar o PL imediatamente, já para fazer uma revisão na lei, porque essa lei ela já tem mais de um ano aprovada, você só pode mudar uma lei após de um ano, então ele pode enviar o PL e garantindo o rateio de 60%, né, para a nossa categoria. Isso beneficia a todos que receberam. Uhum. Né? Além, ele pode enviar PL também para incluir os juros nesse valor, ele pode enviar um PL para pagar em forma de abono um determinado valor para contemplar toda a nossa categoria. Isso que a gente está dizendo foi discutido em assembleia, inclusive aprovado na Assembleia Geral da nossa categoria. O que nós aprovamos na Assembleia ano passado? Primeiro ponto é que pudesse ser assegurado o pagamento, tal qual porque a categoria queria receber aquela primeira parcela e recebeu. Depois nós ficamos de ver a possibilidade, né, Bernardo, de ajuizarmos ações que pudessem ampliar esses recursos. E a gente não conseguiu avançar dentro dessa perspectiva porque teve uma experiência em outro estado em que todo o montante foi, vamos dizer assim, bloqueado. E a categoria daquele estado se sentiu prejudicada porque queriam receber de imediato o dinheiro. Então a gente segurou isso, né? Mas o Sintep sempre vai defender que 60% precisa ser garantido, 50% já está, e que os outros 10%, se essa lei continuar do jeito que está, volte para o conjunto dos servidores que já foram beneficiados tanto ano passado como esse ano, e a possibilidade de ampliar mais ainda com parte do recurso do juros que foi excluído dessa lei, para garantir, né, um recurso maior para a nossa categoria. Essa é a linha que a gente aprovou numa Assembleia Geral, né, e a gente está aqui para tranquilizar, todos que receberam vão continuar recebendo, vão receber um valor a mais, tal qual foi pago ano passado, e que o Sintep quer ampliar. E para ampliar, a gente precisa seguir os trâmites das legislações que existem hoje. Então, não tem como a gente ampliar o percentual que está estabelecido hoje. Ele é 60%. Né? Mas é possível avançar em outras leis que possam garantir para todo mundo. Isso é o que a gente sempre defendeu, né? E o que foi aprovado, inclusive, na Assembleia Geral da nossa categoria. O Relax pode até esmiuçar um pouco mais sobre isso. Fique à vontade, mano. Tá. Não, é o seguinte, em primeiro lugar, como o Matheus falou, já é uma causa ganha. Só uma questão de tempo. O valor já está estabelecido. São 2 valores.
que a gente chama dos valores provenientes do acordo, né, daquele incontroverso, e mais o valor controverso. Então já está definido. É só uma questão de tempo realmente, né? A primeira parcela já foi paga do incontroverso, está sendo pago a segunda parcela e a terceira parcela. Isso é inquestionável. Vai ter a gente sabe que as pessoas precisam e estão ansiosas, qualquer um de nós tem o mesmo sentimento, então isso aí não tem mais questionamento. Vai chegar realmente esse valor, né? Uma outra coisa, Robson, que eu quero aproveitar é o seguinte: nós estamos falando do precatório do Estado, mas os municípios do Pará Isso é importante. também são mais de 100, temos 144 municípios no Pará. Praticamente todos 144 ingressaram com ações. No Pará, basicamente 30 municípios já receberam. Então nós temos mais de 100 municípios ainda nessa possibilidade de receber. Nós estamos monitorando, tentando monitorar essas ações. Nós temos dificuldade porque não foi o Sintep que entrou com essas ações, e sim os municípios, né? Que eles eram os legitimados para ingressar com essa ação. Mas isso é muito importante. 100 municípios aproximadamente ainda não receberam e vão receber. O que nós temos é que monitorar, mas os professores, os profissionais da educação vão ser beneficiários. Então isso é uma coisa positiva. A gente acaba, os professores, os beneficiários acabam ficando tão ansiosos que a gente acaba perdendo a noção de que isso é muito positivo. É uma coisa positiva, é dinheiro entrando, realmente nós temos que encarar assim. Infelizmente, o tempo, às vezes, ele torna isso uma coisa, às vezes, até negativa, mas não, nós temos que ter em mente que são valores já definidos, né? Inclusive para o Estado, são 3 bilhões que vão entrar nos cofres do Estado. É economia, então isso né? é muito interessante. Então é nesse sentido mesmo, que é só uma questão de tempo. Os valores já existem, esse crédito já existe, é só uma questão de tempo para que os beneficiários recebam, né, esse valor. Perfeito. Bom, eu agradeço, né, a contribuição de vocês, né? Acho que foi mais um momento importante, né? A gente está com essa ferramenta, que é o Sintepcast, né? Para poder estar ajudando a estar formando e informando a nossa categoria, né? Então esse é um tema que está nas nossas redes sociais, né, sendo muito exigido no sentido de informações, né? Eu acho que esse momento foi importante, né? Agradeço o Matheus, agradeço o Brelas por poder estar esse momento. E a gente encerra por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse momento, de mais esse episódio. A gente pede para que vocês possam estar lá acionando o sininho, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, né? Compartilhando esse episódio para que demais membros da categoria possam estar se informando em relação a essa questão, e nos aguardem para os próximos episódios que nós vamos estar também organizando de maneira importante, né, e positiva para a nossa categoria. Um grande abraço e até a próxima.